Eu somente vou fazer uma leitura para nós entendermos um pouco o contexto daquilo que nós falaremos hoje sobre o versículo 32 e 33 que nós vamos estudar hoje, 33 e 34, aliás. O verso 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Que daí no domingo passado nós vimos exatamente esse versículo. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Agora nós vamos ao versículo que nós vamos nessa manhã, aliás. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo que morreu, antes quem ressuscitou, a qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Então, esses versículos aqui, eles refletem aquilo que Isaías já escreveu. Lá no capítulo 50, ele diz: perto está o que o justifica. Quem contenderá comigo? Comparecemos juntos. Quem é seu adversário? Chegue-se para mim, eis que Deus me ajuda. Quem me condenará? Isaías estava falando isso há 750 anos antes. Então, Isaías, outros profetas, o apóstolo Paulo principalmente, ele nos coloca diante de um tribunal, do qual nós somos, o nosso papel nesse tribunal é de acusados. Nós somos acusados nesse tribunal. E a acusação, ela é terrível contra nós. Nós enfatizamos muito isso aqui, nessa igreja, justamente por isso. Porque é fato, é realmente, A acusação se fosse prescrita em uma frase só, seria assim: este cristão é um grande pecador e está longe daquilo que deveria ser. Dia após dia ele cai em pecados antigos e novos. Ele não tem nada de justo, nada de santo. Ele é um fracassado, ele é um malfeitor. E como já ouvimos hoje, ele é um desgraçado. Tá, mas de quem ele está falando? De mim, de você. Se nós fizermos uma análise prática aqui, da nossa vida, da minha vida, da sua vida, como são nossos pensamentos, como são nossas obras, se nós olharmos para nós mesmos, jamais poderíamos ser salvos. Então, como Deus poderia salvar a mim e a você, mesmo o nosso coração sendo cheio de ira, amargura, orgulho, hipocrisia, avareza, contendas, impureza, egoísmo? Muitas vezes nós duvidamos mesmo que nós somos cristãos. Não pense apenas nas quedas da semana passada ou daquilo que vai acontecer. Se a nossa própria consciência já nos acusa, imagina o nosso inimigo de nossas almas. Ele é furioso, extremamente furioso. Ele vai tentar nos acusar de todas as maneiras. Enfim, os dois versículos que nós temos aqui, eles são para nós um alívio tremendo. Eles fazem um questionamento. Só que o que eu tenho encontrado em muitos cristãos, e às vezes em mim também, nós sofremos com sentimentos de culpa muitas vezes. Nós temos um terrível medo de condenação. Porque, aparentemente, nós não conseguimos atender às exigências da Bíblia. Mas muito mais pior que isso, nós não conseguimos atingir as exigências do sistema religioso. Eu conheci muitos jovens que, por um lado, eles eram muito felizes por causa da sua fé, mas, por outro lado, eles não conseguiam lidar com suas tentações sexuais. Eu conheci muitos idosos, já no final de sua vida, com uma biografia muitas vezes marcada por quedas, por rupturas, por situações
E aí eles fazem essa pergunta: será que eu fui realmente um cristão? E por que isso acontece? Se nós lemos no início de Romanos, no capítulo 1, no versículo 1, ele diz já: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. E agora Paulo, ele novamente retoma esse assunto, ele diz: quem intentará acusação dos eleitos de Deus? Então a primeira verdade que nós precisamos nós a ter nessa manhã, primeiro ponto, nós somos eleitos de Deus. Então, que essa acusação, ela faz muita diferença em nossas vidas. Só que, muitas vezes, nós não nos colocamos nessa categoria de eleitos. A nossa insegurança, muitas vezes, ela vem exatamente porque não pensamos nessa categoria como eleitos de Deus. Não está arraigado em nosso coração de que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, como nós vimos no domingo passado. Nós não estamos pensando como propriedade de Cristo, sem nosso mérito. Nós temos a tendência, e aí, irmãos, eu quero que vocês prestem muita atenção. Nós temos a tendência de pensar que nós somos cristãos porque nós nos convertemos, nós decidimos por Cristo, nós nos arrependemos, nós cremos. Vê que essa preposição nós, então ela também automaticamente ela nos obriga a nós ficarmos firmes, a nós santificarmos, a nós justificarmos. E aí parece que tudo depende de nós. E esse é o problema doutrinário que nós encontramos aqui nessa interpretação. Mas a verdade, meus irmãos, é essa: se Deus não tivesse nos escolhido, não tivesse nos chamado, jamais teríamos nos convertido, jamais teríamos nos arrependido, jamais teríamos crido. Então Ele faz isso segundo o seu propósito. Lembre-se dos versículos passados: aos que de antemão conheceu, predestinou, justificou, chamou, e também glorificou. Às vezes nós compreendemos que a nossa salvação, ela depende daquilo que nós fizemos. Mas uma verdade é esta, meus queridos: quando nós compreendemos que a nossa salvação não se baseia naquilo que nós contribuímos, mas unicamente da graça de Deus, então as coisas elas ficam mais aliviadas no nosso coração. Às vezes nós alimentamos ideias equivocadas sobre o que significa ser cristão. Costuma-se dizer que cristão é alguém que leva uma vida boa, ele é decente, ele é piedoso, ele tomou uma decisão por Jesus, ele vai à igreja. O foco sempre, entende? O foco sempre está naquilo que você e eu fizemos. Irmãos, vocês notam como isso é perigoso? E isso é automático, cara. Isso é automático. Nós pensamos: não, mas eu sou um bom cristão, porque... E aí, note bem, né? Não, eu sou mais cristão que o Jefferson, porque eu vou na igreja domingo, eu vou na igreja quarta, eu vou na igreja quinta, eu vou na igreja sexta. O Jefferson só vai no domingo. Eu sou mais cristão que ele. Cara, isso é um pensamento tão vazio, tão errôneo. Paulo não está perguntando aqui: quem acusará os convertidos? Não. O que Paulo está dizendo assim? Quem acusará os eleitos? Então, com isso, ele nos lembra uma coisa: que da onde vem a nossa salvação. Ele nos lembra da onde a salvação está firmada, não em nós, mas em Deus. Não na nossa inconstância, mas na imutabilidade de Deus. Deus, ele não muda. Eu não sei se você já leu na Bíblia, mas na Bíblia ela sempre tem referências aos crentes. Ele não chama os crentes como convertidos, mas sempre fala dos crentes como eleitos, ou
como chamados. Não fala muito em escolha, mas como chamados. Isso significa que, como que alguém poderia apresentar uma acusação contra aqueles que Deus, desde a eternidade, determinou irrevogavelmente que fossem herdeiros da sua salvação? Não está se tratando de nós. Irmãos, nós duvidamos da nossa salvação muitas vezes porque nós não conhecemos verdadeiramente Deus. Sabe quando a minha vida começou a tomar um pouco mais de sentido? Quando eu comecei a estudar os atributos de Deus, mesmo após de 20 e poucos anos dentro da igreja. Então, comecei a estudar sobre os atributos de Deus, saber quem Deus é. Irmãos, Deus não é alguém que se engana. Antes da fundação do mundo, antes mesmo de nós existirmos, mesmo quando nós ainda éramos ímpios, inimigos, Ele já nos chamou, Ele nos escolheu. É o que, isso você tirou de onde? Não, está escrito nas Escrituras, está na palavra de Deus. Se Deus ordenou, se Deus chamou para você ser um filho de Deus, quem vai poder condenar você? Quem vai poder lançar alguma coisa contra você ou acusar você? Você é um eleito de Deus e o diabo não pode mudar isso. Nenhum ser humano pode mudar isso. Nem mesmo você mudará isso. Ah, mas pastor, você não me conhece. Eu sou alguém que sou pervertido, pecador. Fazer o quê? Se Deus também escolheu alguém como eu, que também sou pecador, o que ele pode... Ah, mas pastor, eu me nego, às vezes eu não vou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo. Isso não muda o fato de que você é um filho de Deus. Lembra-se do filho pródigo? Não, eu vou experimentar, eu vou lá, eu vou gastar o dinheiro que eu tenho, papá. O que aconteceu com ele? Ele acabou voltando para a casa do pai. Ele acabou voltando. Então nós somos essa categoria, irmãos. Entendam uma coisa. Nós não somos melhores do que ninguém. Mas é alguém que precisa entender que se Deus nos escolheu, se Deus nos elegeu, nós precisamos glorificar esse Deus, exaltar esse Deus. Por que nós, então, não podemos ser acusados? Porque é Deus que nos justifica. É Deus que nos declara justos. Paulo nos lembra mais uma vez aqui que Cristo morreu na cruz. Ele suportou toda a ira de Deus por causa do nosso pecado. O que isso significa literalmente? Quer dizer que nenhum pecado, ele permanece sobre nós. Cristo não morreu apenas pelos pecados que nós cometemos no passado. Cristo, ele não cometeu pelos pecados que foram cometidos há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Mas a Bíblia diz que Cristo ele também morreu pelos pecados que ainda não cometemos. Ou melhor, Cristo ele também morreu pelos pecados que nós cometeremos até o final de nossa vida. Entenda, o sacrifício de Cristo ele foi total. Ele foi pleno. Ele pegou todos os teus pecados e colocou sobre os seus ombros. E levou sobre a cruz, e sobre a cruz eles foram castigados. Então a soma inteira de todos os pecados foi colocada sobre Cristo. Isso significa o quê? Que nós estamos diante de Deus absolutamente sem culpa, inocentes, sem pecado. Então acusar você significa acusar um inocente. E essa é a argumentação inabalável do Evangelho, irmãos. Isso não nos legitima. Isso não nos autoriza a vivermos uma vida depravada, cheia de pecado. Se nós pensamos, porque Cristo morreu pelos nossos pecados, então os pecados já foram pagos, então eu posso viver uma vida deliberada no pecado. Não, então nós não entendemos o Evangelho. Eu entendendo essa verdade, de que Cristo morreu por mim, isso levou a Jesus, o meu amado Mestre, sobre a cruz, então eu devo colocar um ponto final na minha vida de pecado e lutar desfreadamente contra o pecado.
Se Deus, então, pela morte de Jesus, Ele removeu todos os pecados, quantos permanecem, então, sobre nós? Nenhum. Você é uma pessoa inocente, justa e santa, irrepreensível, sem mancha e sem ruga. Então, toda acusação cai por terra. O que Miqueias, o profeta, diz lá no capítulo 7, verso 19? Tornará a ter compaixão de nós. Pisará aos pés as nossas iniquidades. Sim, lançará todos os seus pecados nas profundezas do mar. Foi o que Cristo fez sobre a cruz. Quantos pecados Deus lançou no mar? 50%? 60%? E o restante nós temos que pagar? Nós temos que lutar? Não, 100%. 100% dos pecados foram lançados no mar, em Cristo. Em Cristo. Irmãos, agora eu quero chamar a atenção de vocês. Parece que a sensação que nós temos, alguns cristãos ao menos pensam assim, que quando pecam, né, quando eles pecam, eles deixam de ser considerados justos diante de Deus. Não é essa a sensação? Pô, eu cometi um pecado. Cara, eu vou ter que começar tudo de novo, porque eu não sou mais justo diante de Deus. Sabe por que nós pensamos assim? Porque nós compreendemos erroneamente as Escrituras, principalmente a doutrina da justificação. Entender essa doutrina é o segredo que vai mudar a nossa qualidade de vida e trazer alegria ao nosso coração. Quando nós não entendemos essa doutrina da justificação, ninguém pode ter certeza da segurança da salvação. A fé, ela permanece insegura, ela permanece cheia de dúvida, cheia de medo, cheia de temor. Então nós precisamos compreender essa verdade. Se alguém está em Cristo, permanecerá justo diante de Deus por toda a eternidade, independentemente da quantidade de pecados. Se eu tenho mais pecado, se você tem mais pecado, não importa. Se você é um eleito de Deus, esses pecados eles foram castigados sobre Cristo na cruz. E quando o diabo vem, quando as pessoas vêm, quando a nossa própria consciência vem, nós precisamos nos levantar e dizer, né? Ou quando essa consciência diz, ontem você pecou de novo, hoje você pecou de novo, você não é tão bom quanto você deveria ser. E aí o pecado, a tentação da condenação, ela vem de novo nos atormentar. Irmãos, eu conheço muitas pessoas que por desconhecerem essa verdade, estão inclinados a uma tristeza profunda, a uma vida depressiva. A primeira coisa que o diabo quer roubar da nossa alma é a certeza, é a convicção da salvação. Ele quer tornar-nos inseguros, quer nos encher de dúvidas. Então, você parece se tornar uma bola de jogo, né, que é colocada de uma mão para a outra, e você começa a entrar em dúvida acerca daquilo que você é. Um salvo em Cristo Jesus. Qual deve ser a nossa reação? Nós precisamos resistir ao diabo com a verdade da justificação. O que nós dizemos para o diabo quando ele nos tenta a nós roubar essa alegria? O que Davi orou no Salmo 51? Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ele não orou, Senhor, torna a dar-me a salvação. Mas ele disse, Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Porque nós perdemos essa alegria quando nós ficamos reféns do jogo de Satanás. Ele nos rouba essa alegria. O que nós devemos dizer ao diabo quando ele nos acusa, dizendo que nós não somos cristãos, que não somos salvos? Nós podemos dizer assim, eu sei que eu sou indigno. Eu sei que eu sou um pecador. Mas Deus me declarou justo pelo sangue de Cristo. Agora já não há mais condenação em mim. Eu não posso ser acusado. Satanás, afaste de mim em nome de Jesus. E nós precisamos permanecer firmes sobre esse fundamento, irmãos. Foi isso que a Reforma descobriu há 500 anos atrás. A doutrina da justificação. Essa verdade brilhou sob os olhos de Martinho Lutero. E ele ficou profundamente, e ele exclamou,
com a doutrina da justificação pela graça mediante a fé, a igreja permanece de pé ou cai. Irmãos, isso não está sendo ensinado na maioria das igrejas. Não é uma acusação, mas é uma verdade. Por quê? Porque essa é a verdade que o diabo quer suprimir de nossos corações. Nós entendendo a justificação, nós permanecemos em pé ou nós caímos. Algumas igrejas hoje ensinam que a doutrina de justificação não é um estado definitivo, mas é um processo contínuo, um esforço religioso. Isso significaria que se não melhorarmos o suficiente, nós não poderemos ser justos diante de Deus. Se nós não atingirmos uma certa posição diante dos olhos das pessoas, nós não conseguiremos ser justos. Mas isso precisa estar longe de nós, esse erro. Ele atormentou a igreja por séculos e não deve atormentar mais. Acontece exatamente o contrário. Não é a nossa vida piedosa que produz a justificação, mas sim é a justificação que produz-nos uma vida piedosa. É a mesma coisa que eu falar para você. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. A partir da justificação, nós desejamos ter uma vida justa. Não uma vida impecável, mas nós queremos viver uma vida piedosa. Por isso, meus queridos, a vitória sobre os pecados do dia a dia não vem do nosso próprio esforço, nem da lei, mas da confiança que nós temos em Deus, porque Ele nos declarou justos. A nossa oração, ela deve ser, não deve dizer, nós não devemos dizer, a doutrina da justificação ela é muito difícil de entender. Mas diga assim, Senhor, faze com que essa doutrina faça parte do meu ser, que eu possa defender essa justificação todos os dias. Quando a tentação bater na porta, quando você até mesmo cair em pecado, quando você se contaminar novamente, não diga apenas, ó Senhor, perdoa-me, nunca mais farei isso, vou melhorar. Mas ore no fundo do coração e diga, Senhor, meu Deus, esse grave pecado, eu te agradeço porque a minha posição diante de Ti, ela permanece firme, mas mesmo assim eu me humilho profundamente, ó Senhor, e eu Te louvo, porque o Senhor me justificou e o Senhor me fará colocar de pé novamente. Aquele que intercede por nós. Eu sei que é difícil às vezes nós lembrarmos dessas coisas, de que nós somos salvos, de que o diabo não pode nos acusar, de que as pessoas não podem nos acusar. Eu sei que, mas Paulo lá no final do capítulo 8, ele volta mais uma vez ao tema dessa estabilidade, dessa segurança da fé. Ele queria que os cristãos que estavam em Roma, eles tivessem essa convicção da segurança da salvação, da certeza da sua salvação, justamente porque Roma estava invadindo todos os povos. Roma era uma potência naquela época e muitos cristãos estavam sendo mortos. E aí Paulo ele chega ao ponto de dizer lá no verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia ou a perseguição? Paulo ele estava orando, ele estava dizendo que aqueles que estavam lendo essa carta, eles precisavam permanecer fortes, inabaláveis. Que eles permanecessem firmes. Que nada, ninguém poderia os acusar. Mas Paulo, ele ainda não terminou, mas ele agora acrescenta no versículo 34, diz, aquele que está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha esse histórico de Jesus durante os evangelhos, lá em João, no capítulo 17, ele diz, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus, quer dizer, são propriedade de Deus. Jesus aqui não está orando pelo mundo, mas ele estava orando pelos seus discípulos, e pelo que ele ora, não peço que os tires do mundo, mas para que os guardes do mal. O Salvador pede então que Deus preserve os seus. E será que o Pai vai ouvir o próprio Filho? Certamente. Jesus ele termina lá em João 11:42, ele diz assim, eu sei que sempre me ouves,
se as orações de Jesus não fossem atendidas, de quem seriam então atendidas? Um exemplo, Pedro. Pedro, ele quis, né, se arrancar da mão de Deus. Vamos olhar, mas ele não conseguiu. A Bíblia diz que Pedro negou Jesus 3 vezes. Repudiou 3 vezes. Na primeira vez ele mentiu. Na segunda vez ele declarou sob juramento que não conhecia Jesus. Na terceira vez ele chegou até a amaldiçoar-se, né, lá em Mateus 26. Quando alguém jura, amaldiçoa para afirmar que nada tem a ver com Cristo. Não parece ele ter se afastado deliberadamente de Deus? O que nós chegamos a concluir? Claro. Ele jurou, não, eu não conheço esse Jesus. Ele chegou, maldito seja eu, se eu for um deles. Aí você vai dizer, meu Deus do céu, esse aí, meu Deus, nunca mais vai ser salvo. Mas antes disso, Jesus ele já tinha falado, Pedro, Simão, Simão, eis que Satanás pediu para vos peneirar como trigo. Eu, porém, Jesus disse, eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E o que aconteceu com Pedro? Quando o galo cantou, ele chorou amargamente. Naquele mesmo instante, esse Deus gracioso, que não se arrepende do seu chamado, de ter eleito você, ele intercedeu. E aí, depois da ressurreição, lembra daquele episódio? Ele diz assim, Pedro, tu me amas? Paulo respondeu, Senhor, tu sabes. No mais profundo do ser, ele jamais havia se separado de Deus. Nós podemos até rodar o mundo. Nós podemos nos afastar às vezes da comunhão. Nós podemos fazer o auê, sei lá. Mas no fundo do coração, nós sabemos que nós não conseguimos nos separar do amor de Deus. Se Jesus ora pelos seus para que a fé não desfaleça, então a fé deles não desfalecerá. Ela pode vacilar, como acontece comigo, como acontece com você. Nós podemos entrar em crise, nós podemos ter uma crise e nos afastarmos, mas não cessará, porque a oração de Jesus jamais falha. Spurgeon, certa vez ele disse, Spurgeon era um grande pregador, ele disse, não serão os cavalos, não serão os carros de fogo que nos levarão ao céu, mas são as orações do Senhor que nos conduzem para casa. Glória a Deus por isso. Cristo ele entrou no próprio céu para comparecer por nós diante da face de Deus. Hebreus 9, 24. Hebreus 7, 25 diz assim, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre a interceder para eles. Já deveria bastar para nós, quando Deus diz, justificados para a fé, para sempre. E isso não pode mudar. Isso deveria ser o suficiente para garantir a nossa salvação. Mas para que nós não desfalecemos, Jesus ele ora por você. Ele viu o seu novo fracasso. Contudo, o coração dele não condena você, porque você é um filho amado dele, justificado pelo Pai Celestial. Por isso ele tem misericórdia de você. Ele perdoa você. Ele intercede para que a tua fé não acabe, para que você não se desespere. Ele ora para que você se levante novamente, para que ninguém possa acusar você. E essa palavra eu quero deixar para todos nesta manhã. Talvez sua vida esteja sendo difícil. Talvez você se pergunta qual é o sentido de tudo. Quem sabe você tem medo da morte, não sabe o que vai acontecer depois. Há uma grande insegurança, há temor, quem sabe, no teu coração. Você não pode dizer, quem me acusará? Porque o próprio Deus será seu acusador. Se Cristo não for o teu refúgio, você estará perdido para sempre. Por isso, busque a Deus. Busque também a paz em Cristo Jesus. E eu termino esse sermão nesta manhã dizendo aquela frase de
Jesus, em Mateus 11, 28, Jesus não estava falando para uma multidão de incrédulos. Jesus estava falando para os seus discípulos. Ele estava dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Quem sabe o sistema religioso ele deveria funcionar para nos indicar um caminho para Cristo. Mas ele nos sobrecarrega tanto, com tantas exigências, com tantas diretrizes, com tantas interpretações errôneas. E muitas delas, a maioria delas fora a Bíblia, nos torna uma vida tão difícil, tão sobrecarregada. Nós temos pela cidade milhares de pessoas que tiveram suas experiências terríveis com igrejas, com o sistema. E eles dizem: nunca mais eu quero voltar para uma igreja. Mas eu quero dizer que quando nós conhecemos a Escritura, quando nós conhecemos o nosso Salvador, quando nós conhecemos o nosso Redentor, nós temos a alegria. Porque nós sabemos que a nossa estabilidade está em Cristo Jesus, naquilo que Ele fez por nós na cruz. E nós somos salvos para sempre, para a glória do Seu nome.